Meus pais humilharam minha filha na frente de toda a família, rindo alto enquanto minha mãe gritava: "Supere isso, sua pirralha nojenta!" Quando Clara tentou se defender mencionando os filhos mimados da minha mãe colocou a mão no peito como se tivesse sido atacada e gritou: "Não ouse falar dos meus anjinhos perfeitos! Agora cale a boca e desapareça daqui!" Clara se levantou, enxugando as lágrimas, e disse com firmeza: "Eu nunca vou esquecer esse momento." O silêncio tomou conta da mesa. No dia seguinte, o mundo da minha família começou a desmoronar de um jeito que ninguém imaginava. Nunca pensei que um dia contaria essa história, mas depois de tudo o que aconteceu, preciso colocar para fora. Talvez alguns pensem que exagerei, mas sinceramente não me arrependo de nada do que fiz depois do que meus pais fizeram com minha filha Clara. Meu nome é Sofia Mendes, tenho 34 anos e sou mãe solteira da Clara, de 12. O pai dela nos deixou quando ela tinha apenas 3 anos e desde então, somos só nós duas enfrentando o mundo juntas. Clara é uma menina doce, carinhosa, dedicada, tira ótimas notas, é voluntária em um abrigo de animais e nunca me deu um único motivo de preocupação. Ela é minha luz. Meus pais, Carlos e Helena Mendes, sempre foram autoritários, do tipo que acreditam que respeito se conquista com medo. Cresci ouvindo que nunca era boa o suficiente. Quando engravidei aos 22, eles deixaram claro que me consideravam uma decepção. E desde então sempre tiveram os filhos da minha irmã Mariana, os gêmeos Lucas e Mateus, como se fossem melhores em tudo. Mas a verdade é que eles são mimados, malcriados e nunca foram disciplinados. Mariana nunca disse não sequer para eles. Quebram coisas, gritam, batem em outras crianças e todo mundo acha graça porque menino é assim mesmo. Enquanto isso, se Clara fala fora de hora, minha mãe a fulmina com os olhos e solta comentários cruéis sobre educação. Sempre houve favoritismo, mas eu engolia isso pelo bem da Clara. Ela merecia ter avós, mesmo que eles fossem falhos. Mas o que aconteceu há 3 semanas ultrapassou todos os limites. Era o aniversário de 65 anos do meu pai. Um grande jantar em família com todos presentes. Mariana, seu marido Rafael, os gêmeos, meu tio Pedro e Ana com seus filhos, meu primo Bruno e a família dele. Mais de 20 pessoas apertadas na sala de jantar. Clara passou semanas preparando um presente especial para o avô. Aprendeu a tricotar vendo vídeos no YouTube e fez um lindo cachecol, azul marinho com as iniciais dele bordadas à mão. Estava tão orgulhosa, não via a hora de entregar. Ficou realmente lindo. Cada ponto mostrava o carinho e o esforço dela. Na hora dos presentes, Clara se aproximou timidamente do meu pai e entregou o embrulho com os olhos brilhando. "Fiz para você, vovô. Espero que goste." Meu pai abriu o pacote e levantou o cachecol. Por um segundo, achei que tudo ficaria bem. Mas então, Lucas arrancou o cachecol das mãos dele e gritou: "Isso tá horrível! Todo torto!" Mateus entrou na onda e os dois começaram a puxar o cachecol como se fosse brinquedo. Fiquei em choque enquanto eles esticavam a peça, desmanchando parte do trabalho dela. "Meninos, devolvam isso agora!" Pedi firme, me levantando. Mas minha mãe riu de verdade, gargalhou alto. "Ai, relaxa, Sofia, eles só estão brincando." Clara empalideceu, tentou se aproximar dos primos. "Por favor, não estraguem. Eu trabalhei muito nisso", implorou. Lucas então jogou o cachecol no chão e pisou com o tênis sujo. Clara engasgou, correu para pegar o presente destruído, mas Mateus a empurrou, fazendo-a cair para trás. "Parem com isso!" Clara chorava. "Agora vocês estão arruinando tudo!" Todo mundo viu, mas ninguém ajudou. Em vez disso, alguns riram. Meu tio Pedro balançava a cabeça, achando graça, e até meu primo Bruno esboçou um sorriso. Mas o que realmente partiu meu coração e acendeu minha raiva foi a reação da minha mãe. "Supere isso, sua pirralha nojenta!" Ela gritou para Clara, sua voz ecoando pela sala de jantar. "É só um fio barato. Os meninos estão apenas brincando." Por um momento, a sala inteira ficou em silêncio, todos digerindo as palavras dela. Clara permanecia ali, imóvel, abraçando contra o peito o cachecol agora sujo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava prestes a intervir, mas minha filha, minha pequena corajosa, falou antes de mim. "Mas vovó", disse Clara com a voz trêmula, mas firme.
Quando Lucas e Mateus sujaram a cara da tia Ana no mês passado, a senhora disse que eles estavam apenas sendo criativos. E quando eles desenharam no carro do tio Pedro com canetinha permanente, a senhora disse que era só uma forma de expressão. Por que é diferente quando eles destroem algo que eu fiz com carinho? Havia lógica no que ela disse e todos sabiam disso. Até Mariana pareceu desconfortável pela primeira vez naquela noite. Mas ao invés de refletir, minha mãe ficou vermelha de raiva. Levantou-se tão rápido que a cadeira arrastou no chão com um ruído alto. Antes que eu pudesse entender o que estava prestes a acontecer, ela ergueu a mão e deu um tapa no rosto da minha filha. O som seco do golpe me atingiu como um tiro. Não ouse falar dos meus anjinhos perfeitos! Ela gritou com o rosto distorcido pela fúria. Agora cale a boca e suma da minha frente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara levou a mão à bochecha em choque, olhando minha mãe como se não a reconhecesse. Havia mais de 20 pessoas ali assistindo tudo. Ninguém disse uma palavra. Então Clara endireitou os ombros, ergueu o queixo, olhou firme para minha mãe e disse, com uma clareza e dignidade que não combinavam com seus apenas 12 anos. Eu nunca vou esquecer esse momento. Virou-se e saiu da sala de jantar, ainda abraçando o cachecol rasgado. O silêncio continuou. Pareceu durar uma eternidade, embora não tenha sido mais do que meio minuto. Eu conseguia ouvir meu coração batendo nos ouvidos. Levantei devagar e olhei ao redor da mesa para aquelas pessoas que, por tanto tempo, chamei de família. Gente que assistiu calada uma mulher adulta humilhar e agredir uma criança. Estamos indo embora, disse em voz baixa. Meu pai finalmente falou. Sofia, não seja dramática. Sua mãe perdeu a paciência por um instante. A Clara está bem? Perguntei. A Clara não está bem, respondi com firmeza. E isso não foi apenas um momento de impaciência. Vocês viram minha filha levar um tapa por dizer a verdade e ninguém fez nada. Mariana finalmente abriu a boca. Sofia, a mamãe não quis dizer isso. Quis sim, interrompi. Ela quis dizer cada palavra, assim como sempre quis cada comentário cruel, cada desprezo, cada vez que fez Clara se sentir menor que Lucas e Mateus. Essa foi só a primeira vez que ela não se escondeu atrás da passiva agressividade. Encontrei Clara no meu antigo quarto, sentada na ponta da cama, ainda segurando o cachecol. Sua bochecha estava vermelha e ela chorava baixinho. Vamos, meu amor, falei com delicadeza. Estamos indo para casa. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos grandes, tão parecidos com os meus na infância. Mamãe, por que a vovó me odeia? Essa pergunta partiu algo dentro de mim que eu não sabia que ainda podia quebrar. Ela não te odeia, meu amor. Menti. Por quê? O que mais eu poderia dizer? Ela só... às vezes não é uma pessoa muito boa. O cachecol estragou. Clara sussurrou, olhando para o fio sujo e torto entre as mãos. Não, não estragou, eu disse com convicção. A gente vai limpar e consertar em casa. Vai ficar lindo de novo, eu prometo. Mas enquanto dirigia naquela noite, com Clara em silêncio no banco de trás, olhando pela janela, eu sabia que estava mentindo sobre mais do que o cachecol. Algumas coisas não se consertam. Alguns danos são irreversíveis. Naquela noite, depois que Clara foi para a cama, eu me sentei sozinha à mesa da cozinha e chorei mais do que tinha chorado desde o dia em que o pai dela nos deixou. Mas em meio às lágrimas e à fúria, um plano começou a se formar na minha mente. Veja, tem coisas que minha família não sabe sobre mim. Coisas que guardei em segredo por anos, justamente para evitar conflitos. Só que assistir minha filha ser humilhada e agredida diante de 20 pessoas mudou completamente minha visão sobre o que significa não causar problemas. Trabalho com tecnologia e tinha uma empresa de porte médio, mas também atuo como consultora freelancer em segurança cibernética. E sabe o que é impressionante? O que as pessoas compartilham nas redes sociais, achando que ninguém está prestando atenção. Mais surpreendente ainda é o que se pode encontrar em registros públicos quando você sabe onde procurar. Passei o fim de semana inteiro investigando, e o que encontrei foi mais do que eu imaginava. Vamos começar pela minha adorável mãe Helena. Há 5 anos, ela mantém um pequeno negócio de artesanato. Vende suas peças em feiras de produtores locais. Nada errado nisso, exceto pelo fato de que ela declara exatamente R$0 dessa renda à Receita.
Federal. Com base nos registros de vendas que ela mesma publica orgulhosamente no Facebook, calculei que ela sonegou cerca de R$18 mil em impostos nos últimos 5 anos. Já o meu pai, Carlos, trabalha no setor de obras públicas da cidade. Descobri que ele tem feito bicos durante o expediente, usando veículos e equipamentos públicos para serviços particulares, como remoção de entulho e jardinagem. Isso viola diretamente o contrato de trabalho e o código de ética da prefeitura. Encontrei faturas, fotos e até registros de GPS do caminhão da cidade em locais onde ele jamais deveria estar. Mas Mariana... Mariana era uma mina de ouro. Minha irmã está recebendo benefícios por invalidez há 2 anos por causa de uma suposta lesão crônica nas costas que a impediria de trabalhar. Só que suas redes sociais contam outra história. Ela posta vídeos correndo maratonas de 5 km, fazendo crossfit e até treinando os times esportivos dos filhos. Há apenas 2 semanas, publicou um vídeo levantando 68 kg na academia com a legenda: "Me sentindo mais forte do que nunca." Recebendo cerca de R$2 mil por mês, já acumulou mais de R$43 mil em benefícios fraudulentos. E tem mais. Lembra dos anjinhos Lucas e Mateus? Descobri que no ano passado eles foram expulsos de 2 escolas diferentes por comportamento violento. Mariana conta para a família que está educando-os em casa por causa de alta capacidade intelectual. Mas a verdade é que nenhuma escola os aceita mais. Mateus quebrou o nariz de um colega, e Lucas ameaçou o outro com uma tesoura. E aquele carro novo que Mariana está dirigindo, supostamente presente do marido Rafael? Na verdade, foi arrendado com documentos de renda falsificados. Ela alegou que Rafael ganhava R$80 mil por ano, quando na realidade ele mal chega a R$35 mil como mecânico de meio período. No domingo à noite, eu já tinha tudo o que precisava, mas antes de fazer qualquer ligação ou denúncia, fiz algo que pode parecer pequeno, mas para mim era fundamental. Documentei tudo novamente, desta vez com a ajuda da Clara. Sentei minha filha à mesa da cozinha com uma xícara de chocolate quente e pedi que me contasse todas as vezes em que se sentiu tratada de forma injusta pela nossa família. Eu precisava ter certeza de que não estava agindo só por raiva, mas sim por ela, pela proteção da minha filha. O que ela me contou partiu meu coração de novo. Ela se lembrou de coisas que eu havia esquecido, ou pior, ignorado. Como a vez em que, com 8 anos, Lucas derrubou o sorvete dela de propósito num piquenique em família, e minha mãe apenas disse: "Você devia ter segurado melhor." Ou quando Mateus rasgou um desenho que Clara fez de presente para o aniversário do meu pai, e todos riram porque era só giz de cera. Clara também contou da vez em que pediu para brincar com alguns brinquedos que Lucas e Mateus haviam deixado na casa dos meus pais. Mariana respondeu seca: "Esses não são para você. Vai achar outra coisa para fazer?" Clara passou aquela visita inteira sentada em silêncio no canto da sala, lendo um livro que ela mesma havia levado. "Mãe", disse Clara, levantando os olhos do chocolate quente. "Por que eles me odeiam tanto?" Precisei respirar fundo antes de responder. "Eles não te odeiam, meu amor. Eles só não são boas pessoas. E pessoas ruins às vezes machucam gente inocente porque isso faz com que se sintam superiores." "Mas por que comigo? Por que não com Lucas e Mateus?" "Porque Lucas e Mateus são filhos da Mariana e a Mariana é a filha deles. Você é minha filha. E eu sou a que nunca atendeu às expectativas deles. Então eles descontam em você." Clara assentiu devagar, os olhos ainda cheios de dúvida. "Isso não é justo." "Não, não é mesmo. E é exatamente por isso que eu vou fazer alguma coisa." Naquela noite, depois que Clara foi dormir, encontrei algo que selou de vez minha decisão. Estava olhando de novo o Facebook da Mariana quando me deparei com uma postagem antiga de 8 meses atrás. Nela, Mariana se gabava de estar usando sua placa de estacionamento para deficientes físicos para conseguir vaga especial no shopping durante o Natal. Na foto aparecia carregando 6 sacolas de compras com a legenda: "Vantagens de ser deficiente. Mapa abençoada per ser compras." A falta de noção era de tirar o fôlego. Mariana estava cometendo fraude e se vangloriando disso como se fosse piada. Na manhã de segunda-feira, comecei minha campanha com estratégia e calma. Sabia que os órgãos públicos agem devagar. Então espalhei minhas denúncias ao longo de várias semanas para garantir que nenhuma delas interferisse na outra. Primeira semana. Primeira ligação.
Linha direta de fraudes da Receita Federal. Enviei tudo: capturas de tela das vendas da minha mãe, faturas de produtos, uma planilha completa com o que ela deveria ter declarado. Também mencionei as reformas recentes na casa dela e o carro novo comprado à vista, apesar da renda irrisória declarada. O agente parecia bem interessado. Segunda semana. Segunda denúncia. Canal de ética da cidade. Relatei os bicos ilegais do meu pai com datas, endereços, fotos do caminhão público em propriedades privadas e cópias de faturas. Destaquei que muitos desses serviços foram feitos no horário de expediente, ou seja, ele estava roubando tempo e recursos públicos. Terceira semana. Linha direta da Previdência Social. Forneci o número do Seguro Social da Mariana, vídeos e links para suas redes sociais, mostrando ela fazendo atividades físicas intensas. Quando me perguntaram se havia provas de que ela também estava trabalhando, mencionei as aulas de tênis particulares registradas com orgulho no Instagram. Quarta semana. Liguei para a concessionária onde Mariana arrendou o carro novo. Expliquei que os comprovantes de renda usados eram falsos. Mostrei quanto Rafael realmente ganhava e deixei claro que isso configurava fraude. O gerente financeiro ficou extremamente preocupado. Falsificar documentos de renda é crime federal. Quinta semana. Serviço. De proteção à criança. Relatei as expulsões dos gêmeos. Mencionei o comportamento agressivo, como Lucas ter ameaçado um colega com a lâmina de um apontador de lápis. E mostrei que Mariana e Rafael não estavam oferecendo educação adequada, nem apoio psicológico. Mas ainda havia uma última peça no meu tabuleiro, e essa era pessoal. Minha mãe sempre se colocou como exemplo de moralidade. Pilar da comunidade, ativa na paróquia católica local, organizava arrecadações de Natal e vivia postando frases sobre princípios e valores de família. Já discursou em eventos da igreja sobre como criar filhos com respeito e disciplina. A hipocrisia de uma mulher que bate em uma criança por dizer a verdade era gritante. Então, na sexta-feira seguinte, fiz minha última ligação. Liguei para o padre João da Igreja São Francisco. Padre, preciso conversar com o senhor sobre minha mãe, Helena Mendes. Comecei. Expliquei que ela era muito ativa na paróquia e por isso mesmo ele merecia saber certas coisas. Contei sobre o tapa em Clara. Falei do favoritismo cruel, dos anos de abuso emocional, da sonegação de impostos e das mentiras constantes. Também enviei ao padre João capturas de tela de algumas das postagens mais reveladoras da minha mãe no Facebook, entre elas várias em que ela usava palavrões e fazia comentários cruéis sobre outras famílias da congregação. O padre ficou visivelmente chocado. A senhora Mendes coordena nossa campanha de caridade para crianças, disse ele preocupado. Ela lida com dinheiro e interage com famílias vulneráveis. Se o que você está me dizendo for verdade... É tudo verdade, padre, respondi com firmeza. Enviei a documentação para provar. Obrigado por me alertar sobre isso, ele disse. Sério, preciso resolver isso imediatamente. No final daquele mês de denúncias cuidadosamente cronometradas, tive a nítida sensação de que havia acendido o pavio de uma bomba. Agora bastava esperar as explosões. Não demorou muito. As engrenagens do sistema podem ser lentas, mas uma vez em movimento não param. O primeiro sinal veio 6 semanas após minha denúncia inicial à Receita Federal. Era uma manhã de terça-feira e estávamos tomando café da manhã antes da escola. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Sofia, preciso te perguntar uma coisa. Ela disse com a voz tensa, cheia de ansiedade. Você falou com alguém sobre assuntos da nossa família? Coisas particulares? Assuntos particulares? Perguntei com inocência. Que tipo, mãe? Não sei. Coisas financeiras, porque recebi uma ligação muito estranha ontem. Diziam ser da Receita Federal. Queriam marcar uma reunião para revisar meus impostos. Mas eu sempre fiz tudo certo. Tive que morder o lábio para conter o riso. Parece estranho mesmo, mãe. Mas deve ser uma auditoria de rotina. Isso acontece. Mas por que agora? Por que eu? Talvez tenham encontrado alguma inconsistência. A Receita leva esse tipo de coisa a sério. Ela ficou em silêncio por um momento. Sofia, foi você? Você denunciou? Eu? Claro que não. Que absurdo, mãe. Deixa pra lá, murmurou ela. Mas dava para sentir o medo na voz. E aquele som era música para meus ouvidos.
2 semanas depois, recebi outra ligação. Era meu pai. Sofia, fui colocado em licença do trabalho, sem rodeios. Estão investigando o possível uso indevido de recursos públicos. Querem ver meus registros financeiros dos últimos 5 anos. Ah, pai, que coisa horrível. Falei sem sentir um pingo de culpa. Eles sabiam datas e locais exatos, como se alguém tivesse dado detalhes. Bom, se você não fez nada errado, não tem com o que se preocupar. Mas eu fiz uns trabalhos por fora, Sofia, só para ajudar alguns vizinhos. Não achei que fosse nada demais. Você usou tempo e equipamento público para isso, pai. Isso é crime, isso é roubo. Eu nunca roubei nada. Você roubou tempo, veículos, ferramentas que pertencem à cidade. Isso é desvio de recursos e agora está enfrentando as consequências. Ele desligou na minha cara. Mês depois, chegou a ligação mais doce de todas. Mariana. Sofia. Ela chorava ao telefone. Algo horrível está acontecendo. A Previdência Social está dizendo que eu devo dinheiro, que menti sobre minha deficiência. Você mentiu sobre sua deficiência, Mariana? É complicado. Às vezes minhas costas doem. Você postou um vídeo levantando 68 quilos no peso morto. Pessoas com lesões incapacitantes não fazem isso. Como você sabe disso? Está no seu Instagram público. Tem foto sua correndo, jogando tênis, fazendo crossfit. Se você não queria que ninguém visse, não deveria ter postado. Mas, Sofia, eles querem que eu devolva 43 mil reais e estão falando em processo criminal. Fraude é crime, Mariana. Receber dinheiro com base em mentiras tem consequências. Mas a gente precisava do dinheiro. O Rafael não ganha o suficiente. Então você devia ter arranjado um trabalho honesto. Não mentido para o governo. Não acredito que você está sendo tão fria comigo. Nós somos família. Família? Repeti, me lembrando da bochecha vermelha da Clara, das lágrimas ignoradas, dos olhares frios. Quando a mamãe agrediu uma criança por dizer a verdade, você disse que era só um momento de raiva, que ela só perdeu a paciência. A verdade é que vocês todos sempre viram isso acontecendo e escolheram ficar calados. Você fez isso, não foi? Mariana sussurrou. Foi você quem nos denunciou? Você destruiu essa família? Não, Mariana. Eu não destruí nada. Eu não destruí essa família. Só me certifiquei de que as ações de vocês finalmente tivessem consequências. Quem destruiu essa família foi você, Mariana, quando riu enquanto seus filhos humilhavam a minha filha. Na quarta-feira, o primeiro dominó caiu. Minha mãe recebeu uma carta oficial da Receita Federal, informando que suas finanças dos últimos 7 anos passariam por uma auditoria completa. Na mesma semana, meu pai foi suspenso do cargo na prefeitura enquanto uma investigação por violação ética era iniciada. Na quinta-feira, agentes da BNMATSAV, Previdência Social, bateram à porta da Mariana, exigindo o reembolso imediato dos benefícios recebidos de forma fraudulenta, e a informaram sobre a abertura de um processo criminal. O carro dela foi recolhido naquela mesma tarde. Na sexta foi a vez do Conselho Tutelar. Eles fizeram uma visita surpresa à casa de Mariana e encontraram os gêmeos sozinhos, a casa em péssimas condições e sem qualquer sinal de atividade educacional. Um caso foi aberto e as visitas às crianças agora seriam supervisionadas. Mas eu ainda não tinha terminado. No sábado de manhã, comecei a ligar para cada pessoa que esteve naquele maldito jantar. Uma por uma, contei exatamente o que estava acontecendo com cada membro da nossa família e por quê. Contei a todos que enquanto minha mãe agredia minha filha de 12 anos na frente de 20 pessoas, ninguém sequer se levantou para defendê-la. Nenhum de vocês teve coragem de proteger uma criança sendo humilhada. Preferiram proteger adultos cruéis. E eu queria que cada um pensasse nisso enquanto assistia a vida deles desmoronar nos próximos meses. Muitos tentaram se justificar. Disseram que não sabiam o que fazer, que estavam desconfortáveis. Alguns até tiveram a audácia de sugerir que eu estava exagerando. Tio Pedro chegou a dizer: Sofia, isso foi longe demais. Foi só um tapa. Só um tapa? Repeti com desprezo. Você diria isso se alguém desse um tapa na sua filha ou você chamaria a polícia? Ele desligou sem responder. No domingo, minha mãe me ligou, chorando, implorando para que eu parasse. Não sei do que você está falando, disse ela tremendo. Mas o pavor na voz dela me dizia tudo.
Tem certeza de que está tudo bem, mãe? Perguntei com doçura venenosa. Você parece nervosa. A Receita está me auditando, Sofia. Estão dizendo que devo milhares em impostos. E seu pai? Ele pode perder o emprego. Disseram que ele usou propriedade da cidade de forma indevida. Isso parece sério? Mas deve ser só um mal-entendido, né? Afinal, você e o papai são tão honestos. Sofia, por favor, eu sei que você está magoada por causa do jantar, mas isso está destruindo nossas vidas. O que aconteceu no jantar? Perguntei agora com frieza. Você deu um tapa na minha filha, mãe, na frente de 20 pessoas porque ela disse a verdade. E em vez de se desculpar, você gritou com ela e a mandou sumir. Lembra o que ela disse antes de sair da sala? Silêncio. Ela disse que nunca ia esquecer aquele momento. E sabe de uma coisa, mãe? Eu também nunca vou. Na segunda-feira, mais uma ligação. Mariana. Aos prantos. Sofia, eles querem que eu devolva 43 mil reais e estão falando em processo criminal. O Rafael quer me deixar e temem que os meninos sejam levados. Isso é terrível, respondi sem qualquer pena. Mas não entendo por que está me ligando. Você mesma deixou claro que a Clara e eu não somos parte dessa família, não é verdade? A gente nunca disse isso. Não precisaram dizer. Vocês mostraram. Quando Lucas e Mateus destruíram o presente que Clara fez com tanto amor, você riu. Quando empurraram ela, você não moveu um dedo. E quando a mamãe a agrediu, você a defendeu. As ações de vocês falaram por vocês. Isso está acabando com a minha vida. Não, Mariana, suas escolhas estão fazendo isso. A fraude, as mentiras, os maus tratos, tudo foi escolha sua. Eu só garanti que houvesse consequências. Você está destruindo nossa família. Não estou destruindo nada, respondi firme. Só estou mostrando que sempre esteve aqui. Essa família se quebrou no dia em que decidiram que a minha filha não valia a pena ser protegida. Na terça-feira, foi meu pai quem ligou. Ele foi suspenso sem salário e está enfrentando possíveis acusações criminais por uso indevido de bens públicos. O sindicato se recusou a defendê-lo. As provas eram simplesmente irrefutáveis. Você fez isso? Ele disse direto, sem rodeios. Fiz o quê, pai? Isso tudo porque vocês acham que foi só uma briga boba no jantar? Uma briga boba? Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Pai, a mamãe deu um tapa na Clara. Sua neta, uma criança de 12 anos, porque ela disse a verdade e você ficou ao lado da agressora. Helena só estava nervosa. Ela não quis fazer isso. Ela quis sim, assim como você quis quando sempre ignorou a Clara nos encontros em família, quando me mandou parar de ser dramática em vez de consolar sua neta que havia acabado de ser agredida. Isso já foi longe demais, Sofia. Nós somos uma família. Não, pai. Família protege. Família não cruza os braços enquanto uma criança sofre abuso. Você fez a sua escolha. Eu só estou garantindo que haja consequências. Ao fim do 4º mês, desde que comecei minha campanha por justiça, a família inteira estava em colapso. Meus pais enfrentavam multas pesadas e risco real de prisão. Mariana respondia por fraude e havia perdido a guarda dos gêmeos. Rafael tinha deixado, levando consigo o pouco dinheiro que tinham. Os parentes que assistiram em silêncio àquela cena no jantar começaram a ligar uns para os outros, tentando descobrir se eu estava por trás dos problemas de todos. Alguns descobriram e começaram a me ligar para me culpar. O primo Bruno chegou a dizer: "Você destruiu essa família por causa de um chilique de criança." Clara não teve um chilique, corrigi. Ela foi agredida por um adulto por dizer a verdade. Os únicos que fizeram birra foram os adultos que não suportaram ser confrontados pela própria hipocrisia. Mas tudo isso por causa de um incidente. Isso é muito maior que um incidente, Bruno. Mamãe escolheu sonegar impostos. Papai escolheu roubar da cidade. Mariana escolheu mentir para o governo. Essas foram as escolhas deles, não minhas. Mas foi você quem denunciou. Sim, porque alguém precisava defender o que é certo. Alguém precisava proteger as crianças desta família, já que vocês não fizeram isso. 5 meses depois do jantar, Clara me perguntou: "Mãe, por que os vovós ainda não ligaram para pedir desculpas?" Algumas pessoas simplesmente não sabem. Como se desculpar, meu amor? Elas acham que podem tratar os outros mal e nunca sofrer por isso. E agora elas estão em apuros? Ela perguntou. Sim, estão.
Fizeram escolhas ruins e agora estão enfrentando as consequências. Ela pensou por um momento. Será que foi por causa do que aconteceu no aniversário do vovô? Olhei para minha filha, aquela garotinha forte, digna, mais madura do que qualquer adulto que estava naquela sala de jantar. Em parte, sim, mas principalmente porque eles vêm fazendo coisas erradas há muito tempo, e chegou a hora dessas decisões cobrarem o preço. Não me sinto mal por eles estarem em apuros, Clara murmurou. Eles foram muito cruéis comigo. Você não precisa sentir pena, querida. Eles foram cruéis mesmo, e ninguém te defendeu além de você mesma. E você, ela disse olhando para mim. Você me defendeu também. Eu sempre vou te defender, Clara. Sempre. 10 meses depois, os resultados finais chegaram. Minha mãe devia R$31 mil em impostos, multas e juros, e ainda corria o risco de dever mais, dependendo do desfecho da auditoria. Meu pai foi demitido após a conclusão da investigação e proibido de ocupar qualquer cargo público novamente. Além disso, enfrentava acusações criminais que poderiam levá-lo à prisão por até 2 anos. Mariana foi obrigada a devolver os R$43 mil que recebeu de forma fraudulenta da Previdência, com multas adicionais. Também foi processada por fraude e perdeu a guarda dos gêmeos, que agora estavam sob custódia temporária. Ela e Rafael foram obrigados a frequentar cursos de reeducação parental e controle da raiva. Curiosamente, os gêmeos começaram a se comportar muito melhor, agora que finalmente tinham regras e consequências. Os pais adotivos relataram que, com estrutura e disciplina consistentes, Lucas e Mateus estavam apresentando uma melhora notável. Minha família extensa estava rachada ao meio. Metade me culpava por ter ido longe demais e destruído a família. A outra metade, mais quieta, admitia que sempre soubera das ilegalidades, mas preferiu fechar os olhos. O tio Pedro ligou para se desculpar. Eu deveria ter defendido a Clara naquela noite, ele disse sinceramente. Fiquei em silêncio quando não devia, e ainda por cima te culpei pelas consequências das escolhas deles. Eu errei. Tia Ana escreveu um bilhete lindo à mão para Clara. Pediu desculpas por não tê-la protegido e elogiou sua coragem por ter se defendido. Mas meus pais e Mariana nunca pediram desculpas. Nenhuma vez. Mesmo com suas vidas desmoronando, continuavam me responsabilizando por tudo. 2 anos depois, Clara e eu estávamos em nossa melhor fase. Ela terminou o 7º ano com nota máxima e foi aceita num programa de verão para alunos superdotados. Sem a crítica constante e o ambiente tóxico dos meus pais, ela floresceu. Clara também aprendeu novos padrões de tricô e fez cachecóis lindos para as pessoas que foram boas com ela. Sua professora, a mãe da melhor amiga e até sua assistente, social, que acabou virando uma amiga da família. Você sabia que eu tenho orgulho de você, né? Disse ela certa noite, enquanto tricotava um padrão complicado de trança. Quer saber o que eu tricoto mesmo? Ela perguntou, olhando por cima das agulhas. Por tudo. Por você ter se defendido aquela noite. Por ter enfrentado tudo com tanta firmeza. Por ser mais corajosa do que todos os adultos naquela sala. Clara sorriu. Eu aprendi com os melhores. Como assim? Perguntei. Você me defendeu? Mesmo quando isso significou perder toda a nossa família. Isso foi a coisa mais corajosa que eu já vi. Abracei minha filha com força, sentindo um aperto no peito, não de dor, mas de verdade. Nós não perdemos uma família. Apenas descobrimos que algumas pessoas que chamávamos de família nunca foram. E no processo descobrimos quão fortes éramos juntas. 1 ano depois, recebi um telefonema da Mariana. Ela tinha terminado as aulas de parentalidade e controle da raiva e havia recuperado a guarda dos gêmeos. Trabalhava em 2 empregos de meio período para pagar as dívidas e fazia terapia regularmente. Eu liguei para pedir desculpas, disse ela com a voz embargada. Para você e para Clara. O que aconteceu naquela noite foi horrível. O que a mãe fez foi errado, e o que eu fiz, ficar calada, também foi. Fiquei em silêncio por um tempo, sem saber como responder. Eu sei que não dá para apagar o passado, continuou. E sei que talvez você nem queira a gente de volta na sua vida, mas eu precisava. Que você soubesse que agora eu entendo. Entendo porque você fez o que fez e sinto muito por ter demorado tanto para enxergar. Como estão os meninos? Perguntei. Melhor.
Ela disse, surpresa com as próprias palavras. Muito melhor. Descobrimos que eles precisavam mesmo era de limites, estrutura, consequências, não de desculpas infinitas. Estão indo bem na escola. Aprenderam a controlar os impulsos. Às vezes perguntam pela Clara. E o que você diz? Digo a verdade. Que a machucamos muito e que estamos tentando nos tornar o tipo de pessoa que merece perdão. E a mamãe e o papai? Meu pai perdeu a casa por causa das multas e taxas judiciais. Estão morando num apartamento pequeno agora. A saúde da mamãe está frágil. O estresse fez estrago. Mas ainda te culpam por tudo. Não conseguem ver que estão colhendo o que plantaram. Você acha que algum dia vão entender? Não sei. Espero que sim. Mas não vou mais viver esperando. Estou focada em ser melhor para os meus filhos. Depois que desligamos, Clara perguntou: quem era? Sua tia Mariana. Ela pediu desculpas para nós duas. Clara pensou por um momento. Você acha que ela falou sério? Acho que ela está tentando falar sério. E às vezes, isso é o melhor que alguém consegue fazer. Você vai perdoar ela? Pensei com calma antes de responder. Perdoar não é algo que acontece de uma vez, meu amor. É uma escolha que a gente faz todos os dias. Ela está tentando se tornar alguém que mereça perdão. Vamos ver se consegue. Clara assentiu pensativa e voltou a tricotar o lindo cachecol azul que estava fazendo para sua nova amiga da escola. Enquanto eu a observava concentrada naquele trabalho delicado, pensei naquela noite, 3 anos atrás, quando ela se levantou diante de todos e disse: nunca vou esquecer esse momento. Ela tinha razão. Nenhuma de nós esqueceu. Mas embora aquele momento tenha destruído a vida dos meus pais, acabou fortalecendo a nossa. Clara aprendeu que ela vale a pena ser defendida. E eu aprendi que às vezes proteger quem a gente ama exige reconhecer que certos laços não devem ser preservados a qualquer custo. Espero que ao menos alguns membros da minha família tenham aprendido também que ações têm consequências, mesmo quando direcionadas a crianças que parecem indefesas. Às vezes, a lição mais poderosa que se pode ensinar a alguém é que a crueldade cobra um preço. Mesmo que demore, ela cobra. Meus pais acreditavam que podiam humilhar e machucar Clara impunemente, porque ela era só uma criança, e eu era só a filha que nunca correspondeu às expectativas. Eles estavam errados. Hoje, Clara tem 15 anos. É confiante, forte e não hesita em se posicionar quando vê algo errado. Ela atua como mentora para crianças mais novas e criou um clube de tricô na escola, onde ensina o ofício que antes era símbolo de dor e que agora virou símbolo de cura. Às vezes me perguntam se me arrependo do que fiz com minha família. Minha resposta é simples. Lamento que tenha sido necessário. Lamento que meus pais e minha irmã tenham feito escolhas que feriram uma criança inocente. Lamento que nunca tenham tido a humildade de pedir desculpas ou tentar mudar. Mas não, eu não me arrependo de ter protegido minha filha. Jamais me arrependerei de mostrar a ela que sempre haverá alguém disposto a defendê-la, custe o que custar. E não me arrependo de ter ensinado a ela que até os adultos mais arrogantes e cruéis podem e devem enfrentar as consequências de seus atos. O cachecol de Clara, aliás, foi consertado. Lavamos com carinho, refizemos os pontos puxados. Ficou maravilhoso. Hoje ela guarda esse cachecol em sua caixa de memórias, junto com fotos daquela noite e cartas de pessoas que nos apoiaram depois. É uma lembrança poderosa. Ela me disse certa vez que coisas quebradas podem ser consertadas, mas só se alguém se importar o suficiente para fazer o esforço. Minha antiga família não valia esse esforço, mas Clara e eu, nós já éramos inteiras. Só precisávamos enxergar o quanto éramos fortes juntas. E essa é uma lição que vale para a vida inteira.